queria mais uma vez saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria dizer que a mensagem dessa noite tem por título A Maior Dádiva do Mundo. E antes de falar da maior dádiva do mundo, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria que você prestasse muita atenção aqui. Quais são os principais sonhos da sua vida? Quem aqui nunca sonhou em ouvir Eu Te Amo? Chega alguém para olhar para os teus olhos e falar assim, eu te amo. Aí, meu Deus do céu, chega... Meu, que isso, cara? E aí, no transcorrer dessa história que começou com Eu Te Amo, num outro dado momento você ouvia, eu estou grávida. É emocionante ou não é? Hã? Mas aí, quando a gente segue na linha temporal, como eu falei na questão, alguém quase já foi para o céu quando ouviu, estou grávida, já quase partiu para a eternidade. Mas graças, o anjo mandou, volta, e já estava saindo do corpo, o anjo, volta, volta que não é hora não, volta, não, eu vou para o céu, não, volta e assume aí, assume o B.O. O varão é assim, volta, já estou te dando até o nome, já deu o nome, já o pacote completo, e essa criança precisa de você. Mas, seguindo nesse Cronos, nessa linha do tempo, a gente vê uma próxima fase. Qual é essa próxima fase? Essa próxima fase é quando alguém chega para você, olha nos teus olhos e fala, o bebê nasceu. É mais uma grande emoção que você tem, aquilo mexe com você, te deixa, meu Deus do céu. Talvez uma outra grande frase que você sonha em ouvir é, você foi aprovado. Não é verdade? Quanta gente aqui que está esperando isso, né? Tá estudando, está lutando e você foi aprovado. Ou uma outra, de repente, chegar e ouvir assim, não, você concluiu o seu curso. Parabéns, está aqui o seu diploma. Kleber agora recentemente, né, teve essa experiência, a Thay teve há pouco tempo também. Tem uma outra agora que eu vou falar que o Paulinho vai se arrepiar. Parabéns, a sua filha está namorando. Aleluia, glória. Sua filha tá... Ou então Simões, a sua filha tá namorando. Olha só que é uma alegria na vida. Respira, varão. Não desvia não, varão. Não peca não. Ou então até mesmo você chegar e falar assim, a escritura daquela tão sonhada casa de praia saiu, foi assinada a documentação. Sabe, a vida é repleta de sonhos. Aí depois você vai ter que. Aí depois a equipe de apoio vai ter que editar. Só não pode apostatar depois da fé porque tem casa de praia. Pastor, não posso não, porque tá muito sol aqui, tá bombando a praia aqui. Eu vou ter que. Deixa eu te dizer uma coisa, esses sonhos são totalmente válidos. São totalmente aceitáveis, são totalmente dentro do que é previsto na história da nossa vida. São passos que nós damos de conquista. Concordam comigo ou não? Mas, para eu falar sobre isso, eu queria alicerçar na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse em Lucas, capítulo 12. Eu quero falar de um outro homem que também teve grandes e ousados sonhos. Lucas 12. 12. Carioca, vogal-ficativa, né? 12. A partir do verso 15. Verso 16, melhor dizendo. Lucas 12, a partir do 16. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra de Deus. E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Agora, descanse, coma, beba e aproveite a vida.
Mas Deus lhe disse, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim, o que ajuntou tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Assim é o que ajuntou o tesouro para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que temos de ministrar a tua palavra mais uma vez. Eu quero pedir ao Senhor que fale poderosamente aos nossos corações, porque nós dependemos de ti, precisamos de ti, da tua ajuda, Pai. Fala a cada um de uma forma especial. Nós temos aqui uma pluralidade de pessoas, de idades, de locais diferentes, mas eu creio que a palavra é viva e eficaz e pode alcançar a cada um desses homens e mulheres. É o que eu te peço, já te agradecendo em nome de Jesus. Senhor, eu apresento a atmosfera sobre nós. Nós repreendemos toda a força do inferno que se levante contra as nossas vidas, que tente tirar a atenção dos teus servos, que tente roubar a bênção que o Senhor programou para cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Bom, para começar, nós falamos sobre sonhos. E contamos a história de um homem que tinha um grande sonho, mas, de repente, ele foi alertado de algo especial. Mas para conseguir chegar onde eu preciso, eu queria convidar vocês a refletirmos um pouco mais sobre essa história. E a primeira coisa é, não existe problema em se organizar e saber provisionar. Então, não existe nenhum problema em você fazer uma análise, uma organização e fazer o quê? Um provisionamento. Ele tinha celeiros? Tinha celeiros, certo? Não é isso que a história diz? Ele teve a expectativa de aumentar os seus celeiros? Isso era lícito? Pergunto eu a você. Sim, concorda comigo? Eu tenho um celeiro, poxa, mas está vindo uma super safra, eu vou aumentar o meu celeiro. Existia problema nisso? Ele pecou por causa disso? Não. E isso é importante para a gente entender, porque algumas pessoas pegam esse capítulo de Lucas e interpretam de uma forma errônea e talvez até perigosa. E a gente vai tentar hoje elucidar um pouco mais sobre isso. Então, ele teve uma expectativa, ele teve uma possibilidade e ele agiu em direção a ela. Então, o problema não estava aí, com certeza, ok? Bom, pastor, está previsto mesmo na palavra? Abra em Lucas 14, o 28. E acompanha o que está escrito lá logo depois. Vira aí umas 2 páginas da frente. Olha o que está em Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Não é isso que você faz? Para ver se você tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem vão fazer o quê? Vão rir de você. Traduzindo, aqueles que são seus inimigos, que estão torcendo contra você, vão ali ficar só olhando. Caramba, ousado. Que isso? Poxa, teve coragem. Pô, cara, uau! Mas acredite, da mesma forma que eles estão reconhecendo a tua ousadia, tem muita gente que até está rindo para você, mas está torcendo contra. É triste dizer isso, mas é preciso ser dita. A Bíblia fala muito fácil, chorar com os que choram. Mas é muito mais difícil cumprir a segunda parte, que é o quê? Se alegrar com os que se alegram. Quem já não sentiu isso no meio da parentela, no meio de amigos, no meio de vizinhos? De repente você conseguir conquistar uma coisa e você ficar todo... Quando você olha para o lado, tipo assim, cara, não estou me sentindo seguro de contar a alegria que eu estou sentindo. Alguém já passou por isso? Eu já passei por isso. Você pegar o telefone, aí... O que houve? Aí você... Nada. Você me perdoa que eu... Nada demais aqui, um negócio legal, mas... Por dentro você querendo chorar, gritar. E quem já não teve que sair na empresa para dentro do banheiro para fazer isso? Para dentro do banheiro chorar de alegria, gritar, pegar o telefone, ligar de volta para alguém. O que aconteceu? Deu certo? Porque é muito fácil chorar com quem está com dificuldade, você encontrar um monte de ombro amigo, é muito fácil. Mas quando você passa naquele concurso, quando você é titulado, quando você conclui aquele curso, que a pessoa olha e fala, você vai, agora não vai precisar trabalhar mais aqui não, porque agora você tem nível superior, você vai para outro cargo, né? Tem alguns que não conseguem esconder. Ou pior, você tá grávida, né? Parabéns. Aqui, o parabéns, meu amigo, chega a mexer no ventre. Dá uma pontada nesse parabéns aí. Puxa, valeu. Vou te dar um saco de fralda. Eu falei assim, eu não vou usar nunca.
Dá diarreia na criança, né? Porque é o máximo que pega, né? Essa feitiçaria não alcança se você estiver na posição correta. Amém? Mas nós precisamos estar atentos. Pois bem, mais além. Então, eles vão rir de você, mas o 30 ainda diz mais, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Traduzindo, você vai virar motivo de escárnio. Então, acho que a primeira coisa que eu trago essa noite para você, de uma reflexão nesse texto, é que esse homem não fez nada de errado quando ele pensou em fazer um provisionamento para a super safra que ele iria receber. Ele fez um trabalho, ele preparou a terra, ele lançou boas sementes e agora a resposta estava vindo. Ele estava agora colhendo, literalmente colhendo, né? Colhendo o fruto do seu sacrifício. Mas o Senhor falou de uma forma rude com ele, porque eu te digo, não foi por esse motivo que nós vamos continuar a sequência desse texto. Então, até aí, está tudo certo. E eu convido a vocês a fazerem exatamente isso nas suas vidas. Decidirem por uma boa terra, escolherem uma boa semente, fazerem uma boa preparação e lançarem pela fé a semente. E depois de lançada pela fé, você sempre voltar ali para regar. Porque na hora certa você vai colher boas consequências por causa da sua escolha. Amém, igreja? Amém. Então essa é a reflexão. Então faça da melhor forma possível que você vai colher, literalmente, essa super safra. Pois bem, quando a gente vai mais a fundo nesse texto, a gente descobre uma segunda coisa. Não era sobre ter. Era sobre ser tido. Gostou dessa aí da boa construção, né? Não era sobre ter. Era sobre o contrário disso. Só que aí quando você fala, mas o que é ser tido? Ser dominado. E quando a gente entra no dicionário, ainda tem mais um sinônimo, ser possuído. O problema não estava em ter a coisa. A questão é a coisa dominar ele. Meu Deus. Quantas vezes nós lutamos por algum objetivo, lutamos para alcançar e conquistar algo, e depois esse algo nos escraviza? Hoje, uma das coisas principais que vão acontecer, além da Santa Ceia do Senhor, é a apresentação de uma criança. Deixa eu falar uma coisa para você. Criança não é estorvo. Criança não é jugo. Criança não é literalmente uma âncora. Criança é bênção na tua vida. E sabe o melhor lugar para sua criança estar? É dentro da casa do Senhor. Seja calor, seja chovendo, seja dando raio, seja dando relâmpago, seja dando trovão. A melhor coisa que você faz é trazer em qualquer uma das situações... Oi, tudo bem? Qualquer uma das situações, essas coisas distraem, gente, mas foco. Ela passou rindo para mim. Você viu, né? Eu sou casado. A grande questão é você não permitir que isso, que é uma bênção na sua vida, se transforme numa maldição. Não, pastor, sabe como é que é? Variou 4 graus a temperatura. Pode ser que essa criança pegue um resfriado. Quem é o dono da saúde? Quem é o dono da vida? Sabe, conversei com a Mila semana passada e ela pediu ajuda em oração e a gente levantou um clamor porque ela estava numa situação no hospital e ela conhecia algumas mães que eram mães de prematuro. E ela falava sobre a dificuldade que essas mães estavam enfrentando e cada uma tinha uma história diferente. E ela dividindo, pastor, a gente precisa orar, porque eu saí de lá, mas eu deixei muita gente para trás. E o meu coração está o quê? Ao mesmo tempo grato ao Senhor, porque me deu o meu filho de volta no meu colo, mas eu não posso esquecer aquelas que ainda estão sofrendo aquilo que eu já sofri. Meu Deus, essa é a equação maravilhosa que você tem. A gente não esquecer, porque quando a gente não esquece de onde a gente saiu... Não, pastor, é só um minuto. A Bíblia fala lá para não sentar à roda dos escarnecedores. Eu era um escarnecedor, ficava lá... Então eu nem passo perto. Entenda, tenha discernimento espiritual no que eu estou falando. Eu estou falando que você, sabendo de onde você veio, sabendo o que você fazia, você sabendo que existem outros que estão passando pelaquela prisão que você estava, você ser literalmente um Goel, um resgatador. Porque esse é o nome desse ministério, é um lugar de redenção, é um lugar de resgate. Porque a gente olha para trás na premissa de que uma igreja com muitos militares, então a premissa está muito arraigada.
onde a gente não pode deixar nenhum homem para trás. E aí, quando a gente entende isso, a gente começa a lutar por vidas espiritualmente. Uau, que fantástico isso! A gente começa a olhar para pessoas e fala, cara, mas ele também não, vamos lá resgatar, vamos buscar, vamos trazer de volta. Porque ele é importante, ela é importante. É literalmente entender que não se resume somente ao meu umbigo. Não é uma igreja que ensina você a ser uma pessoa egocêntrica. Eu não estou aqui como um animador de auditório para falar meia dúzia de frases coaching que você vai sair daqui vibrando, pulando, mas quando chegar amanhã você já esqueceu tudo. Eu quero marcar a tua vida. Eu quero trazer uma ministração que transforme você, que te cure. Que se for necessário, arranque o carnegão. Mas depois de uma semana você volte olhando para mim e fala assim, doeu, hein? Mas desinchou, desinflamou. Agora eu tô livre. Esse é o objetivo do evangelho, trazer cura. E às vezes algumas pessoas acham que trazer cura é você dar o quê? Dar 40 gotas de dipirona para passar a dor. Mas calma aí, qual é o objetivo? O que está acontecendo? Não, semana que vem ele volta eu dou 45 gotas. Quem já passou em alguma igreja sobre isso? Uau! O nosso objetivo é resgatar vidas. É transformação, é libertação, é cura. Amém, igreja? Amém. Bom, então a gente ensina para as pessoas que não se trata de você ter a coisa. Aquele homem teve a super safra, era digno, estava tudo perfeito. A questão é o que ele permitiu com que aquela super safra fizesse com ele. O que era para ele ter, agora ele estava sendo tido, ele estava sendo possuído. Ele esqueceu todo o mais, porque existe uma cultura muito interessante que está andando em paralelo ao texto, que eu não sei se você sabe, que é a cultura judaica. E a cultura judaica ensinava algumas coisas sobre essa questão dessas safras. Primeira coisa, quando você fazia a colheita, você tinha que o quê? O que caísse no chão, você deixava para trás. Por quê? Porque existiam pessoas pobres, estrangeiros, pessoas que estavam com dificuldade, que tinham o direito ao sustento. Então, se você está colhendo, caiu 2, 3 no chão, não volta e pega. Aquilo ali é direito daquelas pessoas que estão em dificuldade, que precisam levar o alimento para casa. Aquilo é alimento para viúvas, para pessoas de dificuldade, pessoas doentes que não têm força para o dia da lida, para o dia do trabalho. Então, quando eu vejo ele pensando na super safra, automaticamente me startou. Senhor, por que então o grande problema disso? Por causa do quê? Do egoísmo. Ele permitiu que o egoísmo entrasse no coração dele. Ele permitiu pensar somente no lucro que ele estava tendo e ele esqueceu todo o contexto que estava à sua volta. Ele esqueceu, de repente, de funcionários que poderiam receber um 13º ou um 14º salário, fazendo um paralelo aos dias de hoje. Pô, cara, trabalhou bem. Não, você tinha direito a R$1.000 no final. Toma, faz o seguinte, toma 1.100. Porque todos nós prosperamos, então também eu quero te ajudar, eu quero te abençoar mais. Era sobre isso que o texto fala. Era mexer com aquilo, com aquele homem poder entender que ele teve a mais e ele precisava doar a mais. Sabe, é interessante, eu conversei com a minha esposa sobre isso hoje. Nossa igreja, a gente quase não fala de dízimos e ofertas. As pessoas fazem isso voluntariamente, inclusive ali na frente, você vai procurar qual é o horário do ofertório. A gente não faz horário do ofertório. Na frente da igreja ali, perto onde está aquela jovem simpática, bonita ali, aquela coroa, ela é casada, é minha mãe, inclusive, não mexa com ela, tá? Ela é movida no fogo, também não mexe com ela não, porque ela desce na revelação, ela começa a sapatear, o negócio fica feio. Atrás dela, atrás do sapatinho de fogo ali de cabelo branco, tem um gasofilácio. Se você quiser ofertar para esse ministério, está escrito ali exatamente o quê? É entre você e Deus. Essa frase é a frase que tinha na igreja da Rua Azusa, a igreja fonte do avivamento pentecostal. Porque as pessoas estavam ali para o quê? Para buscar, para entregar. Então elas buscavam, elas entregavam, elas faziam. E elas sim, queriam contribuir com. Então, se você quiser contribuir com o ministério, tá lá. Eu não vou parar num momento específico para fazer ofertório. E, pensando nisso, eu pensei nesse homem. Ele recebeu tanto. E eu pergunto, será que ele usou as premissas que a Bíblia falava sobre dizimar aquilo que ele recebeu? Porque você não vê ele falando nada disso. Ele literalmente só pensava, era nele e por ele e para ele. Porque ele estava pensando não só no hoje. E aí a gente faz a gente vai agora muito longe, a gente vai lá no maná. O que Deus fazia com o maná? Todos os dias ele mandava o maná. E o que ele falava? Não colha para 2 dias. Porque se você colher para o 2º dia, o que vai acontecer na tua mão? Você vai ver apodrecer.
com exceção da sexta, que aí vai vir o Shabá, e nesse dia você colhe por duplo, porque o dia seguinte é o dia do descanso, e aí você vai comer esse segundo dia. O que Deus queria mostrar para essas pessoas? Não é pura e simplesmente a tua carteira de ações, não são os teus investimentos, não é a tua empresa, não é a quantidade de carros que você tem rodando, não se resume a isso. O que nós precisamos ter é a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e as nossas finanças. É a gente entender que Ele faz coisas grandes quando a gente aceita que Ele possa mover em nossas vidas. É sobre isso, não é sobre dinheiro. Não é sobre a quantidade de celeiros, é muito mais. E eu preciso trazer essa reflexão. Mas por que essa reflexão hoje? Porque os filhos são muito preciosos para nós. E essas crianças talvez sejam a coisa mais valiosa que a gente tem. E eu só olhando aqui, eu vejo alguns bebês, e sei que tem outros ali, alguns por vir, algumas mulheres grávidas. E a gente precisa entender, Senhor, isso é precioso, isso é muito precioso, fato. Mas eu não posso endeusar isso na minha vida. Eu não posso fazer disso o quê? Um altar. Meu Deus. Eu preciso entender que essa criança valiosa que o Senhor me deu é uma flecha de ouro. Se eu fizesse fazer um paralelo. Por que uma flecha de ouro, pastor? Vou te explicar. Porque na Bíblia fala que os nossos filhos são como flechas na aljava. Né? Aí um dia desse eu perguntei para minha filha mais velha, né? Tradução em linguagem de hoje. O que é uma aljava? É aquele bagulho que coloca as flechas, entendeu? Tá ligado? Então na Bíblia é a tradução da linguagem de hoje, né? Coloca o quê? Os filhos naquele bagulho que você coloca as flechas. É a tal da aljava. Então, obrigado, minha filha, pela tradução. Então você tem que botar naquele bagulho a flecha. E o único objetivo da flecha ali qual é? Ser entesada e ser lançada. Mas não é ser lançada de qualquer jeito. É ser lançada por um objetivo muito específico. Qual é o objetivo específico? Acertar o alvo na mosca. Então esse é o nosso grande papel para com os nossos filhos. Ter a certeza que eles não são nossos e que no momento certo eu vou lançar a mão da aljava, vou lançar ele. Mas o que eu tenho é expectativa. Você quando lança uma flecha, você consegue no meio do caminho corrigir o fluxo dela? Não consegue. Não é isso? Nem tenta. Vou tentar correr aqui, botar a mão aqui para dar um toquinho nela aqui, vai levar a tua mão embora. Então você tem que fazer o quê? Você tem que se preparar para o momento do lançamento. Você tem que treinar para o momento do lançamento. E é sobre isso que a palavra fala conosco em todo o tempo. Nós, pais, precisamos ser exemplos para os nossos filhos. E é por isso que eu volto. Lá no começo eu te digo, tá chovendo? Qual é o melhor lugar que eu tenho que fazer com meu filho? Levar para a igreja. Tá muito calor, qual é o melhor lugar que eu tenho que levar para a igreja? Por quê? Se ele desde pequeno consegue entender que eu não negocio as minhas prioridades, o que ele vai fazer na vida dele? Só vai te copiar, deixa eu te dar essa notícia. Agora se você falar, não, hoje o Faustão tá tão legal, nem sei se tem Faustão mais, não, que eu não vejo televisão há muitos anos, o Gugu tá muito legal, o Faustão tá legal, o Luciano Huck tá legal. Eu vou passando aqui um monte de coisa para você. Então, você vai escolhendo o programa que você quer. Você escolhe o entretenimento que você quer e dá a desculpa que você quiser. A desculpa é semelhante ao que um irmão aqui da igreja fala. É a culpa, é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não é isso? Ele fala que a culpa é minha. Eu boto ela em quem eu quiser. Então, é mais ou menos a desculpa. A desculpa é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Eu posso inventar o roteiro que eu quiser. Ok? Então, cuidado. Nós precisamos, literalmente, ter cuidado para não ser possuído por aquilo que é para ser bênção na história das nossas vidas. Amém? Terceiro detalhe que eu queria frisar com você, fala sobre a questão das pessoas que se afundam no serviço e no ativismo com o discurso de eu estou cuidando do nosso futuro. Alguém já ouviu isso? Melhor, alguém já falou isso? Alguém já falou isso, eu sei que já falou. Olha lá, hein? Ninguém... Não! Você... Mas, poxa, eu queria tanto contar contigo, eu não posso, porque eu estou fazendo aqui uma situação que eu estou pensando no meu futuro. Ou até mesmo dentro de casa. Eu vou contar uma história daqui a pouco para você. Elas esquecem, literalmente, que a maior dádiva que nós temos na nossa vida é o hoje. Alguém chegou e falou assim, pastor, hoje é domingo, amanhã você vai trabalhar? Trabalha. Amanhã você acorda cedo? Acordo. Quando acabar o culto, vão fazer alguma coisa? Eu falei, estou pronto para em condições de.
Pastor, você está descansado? Não, dormi muito tarde, acordei muito cedo, estou quase que virado. Mas por que, pastor? Porque eu não sei se eu vou ter amanhã. E talvez hoje eu tenha a oportunidade de, sentado contigo, comendo aquele hamburgão que você está doido para pagar para mim? É, mistério, aleluia. Vou até sapatear aqui. Aí o outro fala, eu pago a batata. É, ó, Deus já está movendo aí, hein? E o outro paga, o outro fala assim, eu pago a batata. Se minha mulher falar, se sair um açaí, ela fala, tô junto. Aí, ou ocupou a sua, o açaí ou ocupou a sua. Ela falou, opa, e aí eu senti que é de Deus esse negócio. Mas o fato é, brincadeiras à parte, mas de repente, entre uma colherada e um outro de açaí, eu poder trazer uma palavra que vai transformar a história da tua vida. Que de repente eu não consegui falar no culto, ou como muitas vezes acontece, alguém chegar e falar assim, pastor, quando você falou daquele texto, eu nunca entendi direito aquele texto. O que você tem a dizer sobre isso? E aí você vai ali, entre uma batata frita e outra, e você consegue ministrar o que você não conseguiu ministrar daqui. Ou de repente a pessoa chega para você e na hora de ir embora e fala, cara, eu precisava muito desse abraço, agora eu vou conseguir dormir. É sobre isso que eu estou falando, vocês estão entendendo? Não é sobre guloseima, não é sobre comidaria, não é nada disso. Às vezes a gente brinca, as pessoas, ele tá jogando letra por causa do sanduíche, mas se quiser pagar o sanduíche eu aceito. Mas não é sobre isso. Não fala o número não, que aí é maldade. Amém, igreja? Eu tô tentando brincar aqui para deixar leve, mas vocês estão entendendo o teor da coisa? Oi, neném, de novo, ele tá me olhando ali. Para você também. Então nós precisamos tomar cuidado com a questão do ativismo. E aí o ativismo eu coloco sobre as questões de você estar fazendo pela igreja e na questão do serviço. Por você estar fazendo demais, entregando demais. Aí você fala, pastor, mas você está me deixando confuso. Eu estou correndo atrás do futuro da minha família, eu estou tentando pagar minhas contas, amém. Sabe, não está escrito aqui não, mas o Espírito Santo me lembrou de um irmão que trabalhava no Uber, e ele falou, não posso ir ao culto porque eu estou correndo atrás, porque eu tenho que pagar minhas contas, Deus sabe. Eu falei, sabe, você saiu de casa às 10 horas da manhã, por que você não saiu às 8? Para terminar 2 horas mais cedo? Deus sabe, você ficou dormindo até 10 horas, que você ficou vendo série até 3 horas da manhã, Deus sabe, você quer que revele mais? Ele revela. Aí agora você, por causa da tua preguiça, por causa da tua falta de gerenciamento do seu tempo, você não bateu a meta e agora você precisa trabalhar. Ele entende tudo. A pergunta é, qual era a maior bênção que você poderia colher sobre a tua vida? Ficar até mais tarde, perder a obra do Senhor, de trabalhar, de ser bênção na casa do Senhor, de ser ministrado? Ou rodar mais 2 horas? Se você não sabe essa equação, queria convidar você a fazer o teste. Depois você me conta. Então a maior dádiva que nós podemos receber é a oportunidade de viver o hoje. E eu convido você a fazer isso. Viva o hoje. Se provisione para amanhã. Pense no amanhã. Analise preços, consequências, atitudes, claro. Mas não esqueça de viver o hoje. Em contrapartida, nós temos aqueles que vivem literalmente o que está em Lucas 12, 27. Abre lá para você ver. Lucas 12, 27. É um outro povo que vive à nossa volta dentro da igreja e fora dela também. Eu chamo literalmente essas pessoas, são aquelas que esperam a chuva cair para tomar banho. Alguém conhece alguém assim? Pô, tem que tomar banho. Pô, mas dá uma preguiça, pô. Tem a previsão do tempo daqui a pouco, eu vou esperar. Quando chover, aí eu só vou pro lado de fora e fico na goteira, e aí eu dou uma melhorada. Já viveram isso? Conhecem pessoas assim? Eu conheço um monte. São pessoas literalmente que citam esse texto que a gente abriu aí, Lucas 12, 27, que vai dizer, observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Aí ele chega e fala, tá vendo? A palavra mesmo endossa que se eu ficar aqui de boreste, encostado, sem trabalhar, sem fazer nada, eu vou ficar mais bonito que o lírio do campo. Se for mulher, então, o cabelo vai ficar uma maravilha, né? Igualzinho o lírio, né? O lírio no deserto, né? Cabelo, né? Aleluia. As irmãs olharam assim, tipo assim, Deus, fala. É isso aí mesmo. Tem umas tecnologias do cabelo, né? Se não fizer tecnologia no cabelo, é outra pessoa, né? Depois edita. Mas voltando aqui, anota aí o tempo para editar depois. Tecnologia do cabelo. Ai, Jesus, misericórdia. Mas voltando, é bênção do cabelo. Não faça por onde, não faça a tua parte. Que literalmente você vai ver o que vai acontecer. Mas depois eu só te peço uma coisa, não culpe os outros, nem a Deus,
pelas suas derrotas e seus fracassos. Entenda que a culpa foi sua, a responsabilidade foi sua, a falta de atitude foi sua. Eu estava conversando com a irmã Ingrid um dia desse, e ela tinha um pleito específico que ela queria fazer, né, no hospital, na assistência social. E aí alguém chegou e deu uma negativa, colocou uma barreira lá, não pode, isso aqui não pode, não sei o quê, não pode por quê? Não, porque aqui inicialmente não pode. Tá, e qual é o próximo passo que eu posso seguir? Você pode tentar da seguinte forma. Então, dá o telefone, o endereço, que eu vou tentar. Imagine se ela tivesse ficado com o primeiro não. E aí ela foi, caçou, mas agora não tem dinheiro. Tudo bem, mas não tem dinheiro agora, mas vai ter depois? E o pedido já pode deixar... Traduzindo, é literalmente você se acomodar diante do primeiro não ou você lutar pelo teu objetivo. Ela sabia muito bem o que ela queria, então ela continuou ali batendo na porta. Opa, agora já pode dar entrada? Agora já pode protocolar? Já chegou o dinheiro? Até de tanto ela perturbar, ela foi o quê? Foi atendida. Não é verdade? Quantas vezes isso já aconteceu na tua história? De tentativa de pessoas dizendo não em primeira instância, não em segunda instância, e depois vindo a conseguir. Porque literalmente se fala sobre a questão de viver milagres. Então tem horas que a gente tem que só dobrar o joelho e esperar o Senhor fazer a coisa, e tem horas que a gente precisa se mover para que as coisas aconteçam. É exatamente disso que esse texto fala. Nós precisamos entender em que momento nós estamos, igreja. Eu não sei como está a história da sua vida, eu não sei aonde você se encontra agora, mas eu preciso te dizer uma coisa. Existem momentos da gente se calar e chorar aos pés do Senhor, mas existem momentos que a gente precisa se levantar e fazer a coisa acontecer. Você está entendendo isso? Tem muita gente que hoje está só se acomodando, aceitando no primeiro não, sem competir, sem combater, sem lutar pelos seus objetivos. E o pior, sabe o que é? Ainda fala, não deu certo porque era a vontade de Deus. Os anjos falam, mas cara, ele lutou, ele buscou, parou no meio do caminho. Aí você fala que é a vontade de Deus. Aos espíritos do inferno, não tem nada a ver com isso. É ele que parou lá, eu nem me meti. A própria preguiça dele já fez ele parar. Amém, igreja? Amém não, misericórdia, né? Misericórdia. Sabe, quem faz isso, eu preciso deixar um outro texto de referência. Provérbios 6,6 vai dizer o quê? Provérbios capítulo 6, versículo 6. Abre rapidinho, para você ver, inclusive, onde já tá anotado, que aí você bate o olho e depois você já anota, marca na tua Bíblia, porque é um texto muito importante para nós. 6,6? O texto diz o seguinte... Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e seja sábio. Traduzindo, às vezes tem pessoas que pegam textos fora de contextos e fazem disso um pretexto. Naquele contexto, Jesus estava falando para os seus discípulos que estavam trabalhando direto na obra, que tinham deixado tudo e se entregado 110% na obra. Era para eles que ele estava dizendo, não se preocupa com o amanhã, que o amanhã eu vou cuidar. Ele não estava falando para um bando de pessoas que estavam olhando, né, para a televisão, assistindo Sessão da Tarde, esperando cair do céu. Não era isso. Tem que entender o contexto. Porque se for dessa forma, a gente pega lá em Tessalonicenses e vai ser o quê? Paulo fala, quem não trabalha não come, para de dar esmola. Porque tem um monte de gente aí que é vagabundo, quer ficar vivendo de obra, de assistencialismo, quer ficar vivendo de esmola. Então tem uma hora que ele chegou e falou assim, fala o seguinte, para de dar comida para essa galera, porque eles têm saúde, têm força e não quer trabalhar. A culpa está sendo de vocês. Então vamos fazer o seguinte, novas ordens na igreja. Muda. Pastor, o que é isso? Está escrito lá, é só pegar a Bíblia. Você nunca leu isso não? Você até com o quê? 6 meses de crente? Se você já tem mais de um ano de crente, você podia ler a Bíblia. E se não está lendo a Bíblia, procura depois da pastora, que a gente está num projeto legal de leitura da Bíblia o ano todo, ok? Começamos ontem, ali em janeiro, dá tempo de você alcançar a gente. Então a própria palavra fala, dentro do contexto, para que eles não se preocupassem, porque eles estavam se entregando 100%. E o Espírito Santo está convidando você a refletir sobre isso essa noite. Qual tem sido o seu nível de entrega? Qual tem sido o seu nível de preocupação? Aonde você tem colocado os seus reais sonhos? Essa é a pergunta que eu preciso fazer para cada um de vocês. O que está te movendo? O que está te fazendo sair da cama? Amanhã, segunda-feira, começa uma nova semana produtiva. O que você tem de plano? É ir para o emprego? É buscar o emprego? É ir para o estágio? É colocar... O que você está fazendo?
Pastor, eu estou no currículo, eu estou precisando inclusive de ajuda em oração. Vamos orar então para o seu currículo ser pescado no meio de muitos. A gente ora por isso. Pastor, eu estou com um problema de saúde, eu preciso ser curado para voltar à produtividade. Vamos orar então por isso. Sabe, nós estamos querendo que você esteja íntegro, que você esteja pleno, para que os teus sonhos se tornem realidade o mais rápido possível. Amém? Nesse momento eu lembrei de uma história muito triste e muito engraçada. Eu não sei nem se te dizer. Eu lembrei do contador. O Kleber já está me olhando aqui, que o Kleber é o meirinho da história, que anota tudo e já está assim, contador, deixa eu tentar lembrar aqui. Calma, respira. Certo momento eu tive uma ovelha que era contador. Se formou na faculdade de contabilidade, era casado e sonhava com algo a mais na sua história. De novo eu pergunto, era lícito isso? Sim ou não? Ele fez uma faculdade, lutou pela essa faculdade, concluiu essa faculdade. Agora ele tem um diploma. Então agora ele é auxiliar num escritório de contabilidade e agora ele é contador formado. Só que ele fez uma análise de mercado e ele viu que se ele passasse a ser contador da empresa, o salário dele seria de X para Y. Mas ele conhecia outros amigos que eram contadores em seus próprios escritórios. E aqueles contadores ganhavam 2, 3, 4Y. E ele chegou e falou assim, eu quero me aventurar nesse mundo de andar de uma forma autônoma, ter o meu próprio negócio. Alguém aqui tem negócio próprio? Alguém tem negócio próprio ali só? Tem negócio próprio também? Você abriu o teu negócio, levantou a porta, no dia seguinte já tava gente que nem aquelas promoção de aniversário Guanabara na tua porta. Ah, eu quero... Segurando você, tentando rasgar... Foi assim? Foi assim teu negócio? Foi? Você teve que, às vezes, lutar, você teve que ir de porta em porta, você teve que ir na divulgação, você teve que fazer lista de transmissão, alguns tinham mala postal, né? Eu sou antigo mesmo, já tô com quase 50. Você botava na mala postal, mandava um monte de CEP, um monte de coisa, carta social de 1 centavo para poder... Você fazia divulgação do seu negócio, porque você tinha um sonho, mas você precisava entender que, de começo, as coisas não seriam um sonho. Consegue entender? Que esse seu sonho, de primeiro, talvez no começo fosse meio que um pesadelo. Mas você acreditava que com o passar do tempo você ia maturar esse sonho e ele ia virar uma coisa extraordinária. Inclusive, eu preciso te dizer uma informação. Eu esqueci a estatística correta. Se vocês puderem me lembrar, eu agradeço. Mas se não me falha a memória, o Sebrae fala que no Brasil o índice de empreendimentos individuais falha no primeiro ano em 60%. 65, muito obrigado. Traduzindo, das pessoas que têm um sonho, 2/3 findam em um ano. Ou em menos de um ano. Porque não conseguem entender que nem tudo vai ser mal. Meu amigo abriu a firma de contabilidade, eu vou começar a ganhar 3x também. No mês seguinte, tá o cara batendo na porta. Pois não, é um cliente, não, é o cara que veio cobrar o aluguel. Vim cobrar o aluguel aqui, que você já bateu, já tá um mês aqui com a porta aberta e o teu aluguel tá vencendo amanhã. Ah, mas calma aí, eu ainda não consegui nenhum cliente. Não interessa, o boleto tá na tua porta. Só que aquele jovem tinha um sonho. E ele se provisionou, e ele analisou, e ele calculou, e ele fez, e aconteceu, e agora ele começou a vir clientes, a aparecerem clientes. E ele apresentou o negócio dele diante dos pés do Senhor. Ele pediu para os pastores orarem, para estarem abençoando, para abençoar a loja. Traduzindo, ele fez o pacote completo. Ele pediu oração, pediu ajuda, conversou com a esposa, tá tudo muito ajustadinho. E ele, o mais principal de tudo, ele continuava trabalhando plenamente na obra. Porque ele falou, esse negócio não pode mexer com o meu ministério. Eu falei, já começou bem a sua como individual. E assim foi. Só que aí passou ali um ano, ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E Deus foi abençoando, foi prosperando, foi crescendo. E se não me falha a memória, no segundo ano da empresa, chegou ali 1 a 2 meses antes da época de imposto de renda. E agora o que acontece? Ele começa a trabalhar muito e não dá vazão e começa a levar trabalho para casa. Só que esse jovem contador, agora com a sua empresa estava sendo abençoada e já tinha sido abençoado antes.
ele tinha sido abençoado num casamento. Porque eu vou dizer uma coisa, ele era meio estragadinho. Era tipo um irmão aí da igreja. Que não é lá, é meio exótico. Tem um irmão aí na igreja que é meio exótico. Mas Deus olhou para ele e falou assim, vou ter misericórdia de você. Casou com uma lorona. Entendeu? Mas ele é meio exótico. Ele é... Né? Não vou entrar em questão de bonito e feio, porque isso é muito particular. Mas ser exótico, eu acho que eu posso chamar ele, né? Eu conheci ele há 20 anos atrás e tô revendo ele agora, ele tá mais exótico do que antes. Pois bem, o fato é, esse homem tinha um casamento com uma mulher muito bonita e uma mulher pentecostal. Aleluia. Quem entendeu, entendeu. Aleluia. Não vou escrever. Então, aleluia. Era aquela mulher que, ô glória, né? Pentecostal ali, mulher quente, né? Que a temperatura podia cair 10 graus, ela continuava com calor, aleluia. E além disso, era bonita. Quando as pessoas olhavam, falavam assim, sua esposa é muito bonita. Ele fala assim, aleluia. É o quê? Sua prima? Você é segurança? Não, eu sou marido dela. Oh, é mesmo? Poxa, parabéns, hein? Glória a Deus pela sua vida. Só que esse bem-aventurado, casado com uma mulher muito bonita e pentecostal, agora ele é um contador de renome. Então agora o que começa a acontecer? Você não tem ideia do que a gente escuta em gabinete, cara. Jesus. Pastor, eu tenho um problema. Minha mulher está sendo usada pelo inimigo. Eu falei, por quê? Porque eu estou à luta e à busca do sustento e da faculdade dos nossos filhos, de comprar uma casa própria, de fazer o melhor para ela. E a mulher, a lágrima descendo. Eu falei, eita caramba, essa Jezabel, vou orar por ela, vai se converter hoje. Fala mais! E essa mulher não entende nada, e ela não honra meu sacrifício. Mas vamos lá, só tem uma coisa, direito constitucional de réplica. Está escrito lá, quem é advogado aí? Cadê advogado? A réplica permite o quê? Mesmo tempo que você falou? Isso mesmo. Então, direito, né, de réplica. Aí ela só com o relógio, né? Agora eu posso falar? Eu falei, fala agora, varoa. Fala antes de eu orar por você, né, te chamar para batizar, para você voltar desse teu desvio aí. O que houve? Pastor, eu só estou chamando ele para a rendição da vigília da noite. Aí ele vira e fala, não, mas eu falei para ela como Neemias, estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Para quem é estudante de Bíblia entendeu a piada, porque vou tentar... Um jogou a Bíblia, o outro jogou de volta. Eu falei assim, para. Como é que é o negócio? Pastor, eu estou chamando ele para, né, aleluia, ver os lençóis de seda que eu coloquei na cama, mas ele fala, estou fazendo uma grande obra, estou no meio dos números, não posso parar. Eu falei, ok. Então quer dizer que ontem você, né? Pastor. Mas e ontem? Não, pastor, são muitos números. Eu falei, e antes de anteontem? Pastor, é número pra caramba. Eu falei, para. E esses números vão a quando? Olha, pastor, eu vou comprar uma casa própria. Eu falei, para. Você vai comprar essa casa própria para morar sozinho nela. Vocês estão entendendo isso? Muitas vezes nós estamos com a motivação correta, mas com foco totalmente errado. Aquele homem estava à beira de perder o casamento dele, porque ele não atendia às necessidades básicas da mulher. E ele me procura no gabinete chorando porque ela... Meu Deus do céu. Porque ela não estava entendendo e honrando o sacrifício dele pela família. Eu falei, cara, para tudo. Inclusive, deixa eu falar uma coisa, que eu estou contando essa história. Se alguém chegou e falou assim, pastor, não concordo não, essa mulher realmente estava fora do foco. Faz uma gentileza, procura minha esposa aqui, marca um horário de gabinete, que depois eu quero conversar contigo no particular. Já aproveita. Não, pastor, ela realmente é uma insensível. Marca um horário. Fala, pastora Cátia, levanta, pode marcar. Mesmo de outra igreja, pode marcar o horário de gabinete que eu vou te atender para a gente conversar um pouco mais sobre isso. O fato é, ele se perdeu. E ele não conseguia entender que ele estava errado. É lógico, a gente conseguiu dar um daqueles ajustes muito legais nele, né? E graças a Deus ele acordou e estão casados até hoje, graças a Deus. E vou dizer mais hoje, Deus é tão bom
que ele redescobriu a vida e ele fez teologia e hoje ele é pastor. Aleluia, glória a Jesus. Deus abençoe a vida desse pastor. Mas o fato é, muitas e muitas pessoas estão se distraindo na sua caminhada. Estão até sonhando sonhos que são dignos, como daquele homem. Ele fez novos celeiros, ele preparou a super safra dele, ele guardou, ele se provisionou. Mas a grande realidade é que, de repente, em meio a todos aqueles planos egocentristas dele, ele ouviu a voz do Senhor. Louco! Você é um louco! Você perdeu tempo, você perdeu sua vida, você perdeu histórico, você perdeu oportunidade, você perdeu um monte de coisas. Só focado no futuro e você esqueceu de viver o hoje. E deixa eu te falar uma coisa, hoje ainda eu vou pedir a sua alma, hoje eu ainda acabo o teu tempo. Hoje ainda eu fecho a tua comanda. Acabou. E tudo que você fez vai ficar para quem? Sabe, eu costumo dizer para minha esposa, não sei o que você diz para a tua não, que se eu morrer, ela vai ficar com uma pensão legal e com um seguro de vida pomposo. Eu falei para ela, me faz uma gentileza, compra pelo menos uma carreta preta. Que a nego vai te ver andando com um garotão do lado, mas pelo menos eu vou assim, não, o carro é preto em homenagem ao defunto. É a única coisa que eu peço. Que a vida segue, eu vou estar num lugar melhor do que do lado dela. E olha que eu gosto de ficar do lado dela, hein? Aleluia, glória a Deus, obrigado. Então não tem, tá? Mas que enquanto o tempo é o Senhor, por mais que eu goste de estar do lado dela, melhor ainda é estar ao lado do Senhor. Porque é assim que eu termino essa mensagem, chamando ao foco principal da tua vida, onde você tem botado a sua esperança. A esperança no crescimento desse monte de bebezinho. A esperança em casar aqueles que são solteiros ou manter um casamento aqueles que conseguiram. Qual é a tua esperança? A minha esperança é morar na eternidade ao lado do Senhor Jesus. Todo o resto é consequência. É lógico que eu não trato esse todo o resto como qualquer coisa, porque entre essas coisas está minha esposa, que é preciosa, minhas filhas, que são preciosas, o meu ministério, que é muito precioso, e essa igreja, que é mais preciosa ainda. E a vida de cada um de vocês que está envolvida nisso, que é muito preciosa. E eu trato com a maior seriedade e sobriedade do mundo, porque eu sei que tem pessoas aqui que vieram de lugares piores do que aqueles que eu já pisei, e eu com certeza não quero voltar para onde eu estive, e muito menos que você volte. Eu sei o que é a dor da escravidão. Eu já passei por isso. Então hoje, quando eu estou aqui, eu penso, eu estou cansado, eu estou virado, eu estou assim, eu estou assado, não importa. Eu tenho que ir lá e fazer o meu melhor. E eu sempre oro, Senhor, o meu melhor não é nada em relação ao que eles precisam. Então que seja feita a tua vontade, que seja a tua revelação, que seja, até na minha brincadeira, seja o pesar do teu Santo Espírito para marcar vidas. Às vezes você fala, eu estou cansado hoje. Você acha que eu não sinto cansaço? Cara, eu queria estar dentro do meu quarto agora, ar-condicionado, 20 graus, deitado na minha cama, igual a estrela do mar, aberto. Refrescando, tô cheio de calor aqui. Tô cansado. Só me refresca mais eu imaginar que o Paulinho tá doido para me pagar aquele sanduíche que ele gosta de comer. Eu quero... Eu tô picotando, hoje eu tô... Hoje eu cismei com ele. Eu vou cear, vai acabar toda a fome. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja. Aonde estão os teus sonhos? Porque eu quero dizer uma coisa para você. Se o teu sonho está em aumentar ter o maior salário, porque você quer pensar, eu quero poder contribuir mais ainda para a obra, é perfeito. Se você chegar e falar, pastor, eu quero comprar uma casa com piscina, porque todos os batismos da igreja agora vão ser lá em casa. Glória a Deus por isso. De repente você fala, pastor, eu quero que você abençoe e a gente lute para aquela bolsa na faculdade, porque eu quero ter mais dignidade para comprar um carro, para não depender mais do ônibus domingo, que eu estou chegando atrasado porque o ônibus atrasa. Eu quero ter o meu carro para vir para a igreja. É digno. Você está entendendo? Não se retrata ao que você sonha. A questão é qual a tua motivação com esse sonho. Não, eu quero ser promovido na empresa, eu quero o cargo de gerência, porque se eu chegar lá, eu vou demitir todo mundo que me... Calma, respira, calma. Senhor, calma, não dá essa promoção ainda não. Ele precisa de cura. Você está entendendo? Que às vezes é a mesma coisa, mas o foco é totalmente diferente. Não, eu quero comprar um carro novo. Por quê? Porque eu quero pisar na cabeça do meu vizinho que comprou um carro e esfregar. Não. Eu quero esfregar na cara dele a chave do meu carro mais novo que o dele. Não. Não é nada disso. Está tudo errado.
Você pode fazer as mesmas coisas com focos totalmente diferentes. Você está entendendo isso? Você que é da casa, eu espero que você tenha entendido. Você que está nos visitando, eu espero que você tenha entendido. Porque eu perguntei, Senhor, tem alguns visitantes hoje que estão vindo por causa do bebê. É essa a mensagem? Eu ia pregar outra coisa. Eu tinha até falado com o Paulino sobre o tema da mensagem, sobre a geração do videogame, da revelação na sexta-feira. Ele falou, não, isso aqui fica para a semana que vem. Hoje eu quero que você fale exatamente sobre isso. Sobre o louco que fez provisão e ele mesmo não vai desfrutar, porque ele não entendeu a coisa mais preciosa da vida, que é o tempo. E o mais precioso do tempo é o dia de hoje. E é hoje que eu quero te dizer, mude o foco da sua vida, se ajuste e coloque Jesus em primeiro lugar. Porque Ele é o único suficiente Salvador que nós temos. É a Ele que nós temos que render graças. É a Ele que temos que nos submeter e falar, nós estamos aqui, eu entrego o senhorio da minha vida a Ti. Somente Ele é digno. Somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a Ele que eu preciso pedir as principais opiniões da minha vida. É sobre isso, é sobre entrega a Ele que eu quero colocar a sobrevida, o meu esforço da minha vida, o a mais. É para cuidar de vidas, é para ser exemplo, para ser testemunho vivo. Não só sobre os pequeninos, como falamos, mas aqueles que estão à nossa volta. Sabe, de repente, você pensou, eu não sei se eu vou hoje ou não. Mas de repente tem um amigo teu que sabe o que você fez ontem, o trabalho que você está, e o quanto você devia estar cansado. É só para você entender isso. E de repente essa pessoa fala assim, poxa, eu estou meio cansada, Deus sabe, eu acho que eu vou ficar, mas eu venho se arrastando. E de repente quando ela olhou para o lado e viu você, ela falou assim, cara, se ela que é está mais cansada que eu, está aqui, cara, eu não tenho desculpa, eu vou me reinventar. E de repente o outro chega e fala, uau, você está mais magro, o que está acontecendo? Eu estou buscando, eu estou orando, eu estou jejuando mais, eu estou fazendo atividade física. Caramba, mas você está conseguindo. Se ela está conseguindo, se ele está conseguindo, eu vou conseguir também. Então a grande realidade, quando nós vivemos uma igreja presencial, por mais que essa igreja vá também para a internet, quando nós vivemos uma igreja presencial, existem vidas que são referenciais para nós, que podem olhar para você e falar assim, seu rosto hoje não está muito bom. Ou glória a Deus, porque você conseguiu cortar o cabelo. Aí você fala, mas pastor, cortar cabelo? Só Deus sabe a dificuldade financeira que aquela irmã estava para conseguir. Se cortou o cabelo, é porque a comida agora está na mesa. Porque faltava cabelo e faltava comida. Se hoje tem cabelo, é porque já tem comida. Então você já consegue entender a coisa como um todo, já se alegrar, porque o cabelo chegou. Porque antes só sobrava para comida, quando tinha. Você está entendendo isso? Isso é igreja presencial, é você fazer parte de vidas de pessoas. Pessoas de verdade, pessoas importantes. Não é só pessoas que dão like ou que dão joinha. Não. São pessoas que se importam com você. São pessoas como a nossa irmã Jéssica que veio aqui e contou um testemunho que marcou a vida dela. Isso é ser Goel. Isso é ser resgatador. E é isso que a gente está fazendo aqui, hoje, nessa garagem. Mas eu creio que esse ano ainda, num tempo mais confortável, conforme a pastora falou, inclusive com ar-condicionado. Porque a gente não recebe às vezes porque pede mal. Ela falou, eu quero tempo, mas eu quero com ar-condicionado também. Amém, igreja? Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Queria terminar pedindo para você abrir Mateus capítulo 6, verso 19. Mateus 6, 19 vai dizer o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde vem a traça e a ferrugem, e tudo consomem. E onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome. E onde os ladrões não minam nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Eu quero te dizer uma coisa profeticamente. Sonhe. Que não faltem sonhos sobre a tua vida. Amém, igreja? Amém. Mas que os teus sonhos sejam os sonhos de Deus. E que esses sonhos possam te levar a lugares muito, mas muito grandes. Lugares que você nem consegue imaginar. Porque Deus tem uma mania maravilhosa de nos surpreender. Aleluia. Mas o melhor de tudo é que você sonhe em executar os sonhos deles aqui na terra.
mas não esqueça o principal dos sonhos, que é passar a eternidade ao lado dele. Porque em meio a tudo que você já viveu, que você imagina ou que você já viu, nada se compara com a Jerusalém Celestial, que aguarda aqueles que forem mais do que vencedores em Cristo Jesus. Incline a sua cabeça que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja para te bendizer e te louvar por mais uma oportunidade de ministrarmos a palavra, de te engrandecermos, de falarmos que só o Senhor é Deus e fora de ti não há Salvador. Eu quero apresentar cada homem e mulher presente nesse lugar. Senhor, se existem algumas pessoas agora que querem fazer um foto contigo, se existem pessoas que querem voltar a um pacto contigo, eu quero abrir a oportunidade no final desse culto para dar um abraço nessa pessoa, para que a gente possa orar junto. O que eu quero clamar agora é que os sonhos dessas pessoas, assim como os meus, possam estar alinhados com os seus. Nós não queremos ter sonhos de tolo, Pai, mas nós queremos pedir ao Teu Santo Espírito que nos direcione, nos mova. Nós queremos andar na frequência correta, porque nós conseguimos olhar e enxergar até esse portão, aqueles que estão olhando para cá, vêm até a cortina. O Senhor vê de uma forma totalmente diferente. O Senhor sabe o que nos espera na próxima semana, no próximo ano, daqui a 10, 20 anos, o Senhor sabe. E o Senhor sabe, para que nós possamos ter uma velhice de paz, o que nós precisamos fazer hoje e amanhã e nos próximos dias. Então, quero pedir ao Senhor discernimento espiritual. Pai, muito obrigado pelo que o Senhor falou agora no meu coração. Eu obedeço. Eu obedeço, Pai. Eu aceito obedecer. Glória a Jesus. Eu aceito obedecer. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor fala, e assim como o Senhor está falando no meu coração, quero pedir que o Senhor fale ao coração dos teus servos e das tuas servas. Dá discernimento a Ele como cuidarem das pedras preciosas que eles têm, como cuidarem de suas carreiras, dos seus sonhos, das expectativas de concurso, Pai, dos estudos que eles estão fazendo, seja segundo grau, faculdade, seja o que for, que eles tenham discernimento de como fazer, aqueles cursos técnicos. Aquilo que está sonhado, Pai, sob expectativa de um novo emprego, eu quero pedir ao Senhor que dê discernimento a eles para procurar no lugar certo, fechar o contrato certo e eles possam concluir com êxito, Pai. Em nome de Jesus, eu aproveito e apresento cada uma das pessoas que têm o costume de começar, mas não conseguem concluir. Que essa maldição seja quebrada em nome de Jesus. Que uma nova história ocorra a partir desse dia que eles vieram no Ministério Goel, Pai. Mas que eles possam voltar e testemunhar que Deus foi maravilhoso com eles. Para também que nós possamos ter a nossa fé edificada. Eu te bendigo e te louvo pelo cuidado e o carinho do Senhor. E eu quero pedir que o Senhor continue nos direcionando para que haja uma vida de paz, de abundância e de prosperidade. É o que eu clamo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.